Olá pessoal, sou o professor Cláudio Custódio, professor de Geografia do Ser Romualdo e do Ser Roberto Freire, e o tema de hoje é agentes modeladores do relevo. É um assunto essencial que normalmente os alunos têm muita dificuldade com relação ao vocabulário, que é um vocabulário diferente do que a gente está acostumado no dia a dia, por exemplo, na parte de geografia humana. A geografia física ela tem um aspecto mais difícil de memorizar, com muitos sinônimos, e é por isso que eu trago esse tema hoje, para a gente dar aquela última retomada de assunto, para fazer a prova com total segurança. Então, bora lá. Os agentes modeladores de relevo, eles são os agentes internos ou endógenos e os agentes externos ou exógenos. Os agentes endógenos, eles envolvem o tectonismo, os abalos sísmicos e o vulcanismo. Os agentes exógenos, externos, envolvem intemperismo, erosão, transporte e sedimentação. Sempre que a gente discutir a ideia de agente modelador de relevo, a primeira sacada é: o planeta Terra, do ponto de vista físico, ele não é estático, ele está em constante transformação. E essa transformação é motivada justamente por esses fatores aqui. Então, o primeiro deles é o tectonismo. O tectonismo remete ao movimento das placas tectônicas. Esse movimento ele pode ser um movimento horizontal e ele pode ser um movimento vertical. Primeiro, a perspectiva do movimento horizontal. Ele vai gerar três tipos de bordas de placas tectônicas. Quando as placas convergem, essa borda representa uma situação de área convergente e dá origem aos dobramentos modernos. Quando as placas tectônicas se separam, falamos em um movimento divergente. E nesse caso, há uma ascensão do magma compondo mais placa tectônica. E o terceiro tipo de borda é um movimento que a gente chama de conservativo ou mesmo transformante. É quando as placas tectônicas elas atritam uma na outra. Então, vamos lá, retomando. Ou as placas convergem, ou as placas divergem e o magma ascende, formando mais rocha, mais placa, ou ainda as placas atritam uma com a outra. Nessas situações, é importante a gente lembrar que essas áreas são áreas de instabilidade. As bordas das placas sempre representam áreas de instabilidade, o que vai representar os outros dois agentes internos, ou seja, é uma linha de raciocínio. Esse movimento de orogênese vai resultar em abalos sísmicos e também vai ter relação com o vulcanismo. Só que antes a gente tem que lembrar que no tectonismo temos que considerar movimentos verticais da placa. Esses movimentos são mais tranquilos. Eles não vão estar vinculados diretamente a grandes abalos sísmicos ou mesmo à atividade vulcânica. Mas ainda assim, conceitualmente, a gente tem que lembrar. Então, mais uma vez, a orogênese é um movimento horizontal, a epirogênese representa esse movimento vertical. O que é mais comum em prova, professor? O mais comum é o processo orogenético, orogênese e orogenético. Esse processo é mais cobrado porque gera mais consequências. E uma dessas consequências são os abalos sísmicos, justamente pelo atrito entre as placas ou, no caso, pela convergência entre as placas. Então, quero que você visualize a seguinte situação. Uma placa empurrando a outra, dois blocos rochosos, simplesmente gigantescos, uma pressão sobre a outra e em algum momento essa pressão ela vai ser exercida de forma dominante de uma placa sobre a outra, fazendo um processo de deformação plástico da rocha. Essa deformação gera grande liberação de energia e com isso nós temos os abalos sísmicos, que no caso aqui eu tenho como segundo agente interno. A seguir eu tenho o processo conhecido como vulcanismo, que é a liberação de magma. Essa liberação de magma também está associada principalmente às bordas das placas tectônicas. Nada impede que no meio de uma placa haja algum tipo de liberação de magma, mas a princípio, para a prova, a gente vai focar numa perspectiva de que a atividade vulcânica e os abalos sísmicos de maior magnitude e intensidade ocorrem nas bordas das placas. E isso explica por que o nosso amado país não tem grandes abalos sísmicos. Porém, tem abalos sísmicos de menor intensidade. Atenção nisso. O Brasil, se vocês forem questionados, o Brasil apresenta abalos sísmicos? Sim. De grande intensidade e magnitude? Não. Onde ocorrem
esses fenômenos aqui, de novo, nas bordas das placas tectônicas, esses de maior intensidade. E a atividade vulcânica da mesma forma. Então imaginem, tentar juntar toda a ideia agora. Um grande choque de placas tectônicas vai dar origem a uma cordilheira de montanhas, que nós chamamos de dobramentos modernos. Nesses locais ocorrerão abalos sísmicos e nesses locais ocorrerão formação de vulcões. Fechou? Então aqui nós temos os agentes internos. Agora a gente vem para cá, para os agentes externos. Esses agentes externos ou exógenos remetem a um processo de intemperismo, erosão, transporte, sedimentação. Desculpa eu estar repetindo, mas é justamente para vocês fixarem a ideia dos 3 internos e dos 4 externos. O intemperismo ele pode ser químico, físico e biológico, e dá início a todo o processo que vem a seguir. Esse processo de intemperismo está relacionado diretamente à destruição da rocha. No momento que a rocha ela é destruída, ela vai dar origem ao solo. O solo deriva da rocha e isso ocorre graças ao intemperismo. E esse intemperismo, ele sendo químico, tem forte relação com ambientes úmidos. Por exemplo, a área da floresta amazônica é um ambiente muito úmido, tem muita água, consequentemente muito intemperismo químico, consequentemente destruição da rocha e solos mais profundos. Quando o intemperismo químico ele não é tão atuante, significa dizer que o ambiente ele vai ser mais seco. Sempre que tivermos ambientes secos, aí já vai ocorrer o predomínio do intemperismo físico. Exemplo, no Brasil, o comum em prova é o sertão nordestino. O sertão nordestino com clima semiárido tem menor índice pluviométrico, menor índice de umidade. Isso leva a menos chuva, menor intemperismo químico, consequentemente maior intemperismo físico, e com isso nós teremos um solo mais raso. Não só mais raso, como também pedregoso. Ok? Então, o intemperismo químico é um intemperismo mais poderoso, por isso gera solos mais profundos. O intemperismo físico é um intemperismo mais lento, digamos assim, e gera solos mais rasos. Na floresta amazônica, no cerrado, solos profundos. No sertão nordestino, solos mais rasos. Há uma possibilidade de aparecer intemperismo biológico. Tá? Conceitualmente, a nível de 3º grau, nível de ensino superior, seria melhor a gente trabalhar intemperismo químico-biológico ou físico-biológico. Mas pode aparecer lá na prova só biológico. Então, ele pode tratar, por exemplo, de uma foto com a ação de raízes. Seria uma possibilidade. A erosão tem a ver com a modelagem do relevo, que ocorre após o intemperismo físico. Essa modelagem, esse esculpimento, vai representar a retirada de material, o transporte desse material e o acúmulo desse material em alguma área. Imagine, por exemplo, Ponta Negra. Imagine Natal, imagine todo o litoral do Rio Grande do Norte e do Nordeste como uma grande área de depósitos de grãozinhos de areia que representam esse processo de sedimentação, que foi transportado pelo vento, que foi transportado pela água da chuva que escoou na superfície, e isso tudo vai resultar em uma grande bacia sedimentar, que é onde nós vivemos aqui em Natal, na zona litorânea do Rio Grande do Norte, embora para o interior a gente já tenha uma outra dinâmica, mas isso já é um alvo para uma outra aula, uma próxima aula. Pessoal, então, olha, essa aulinha aqui ela já dá uma base muito legal para vocês. Tenham segurança, vai dar tudo certo, boa prova e até a vitória.